Abra sua Bíblia no Salmo de número 56. Salmo de número 56. Nós leremos os versos 3 e 4. Salmo 56, versos 3 e 4. Nós faremos a exposição desse texto do Salmo 56 nessa noite. E eu convido você que está no templo, você que está em casa, a manter esse texto aberto. E diz assim a palavra do Senhor, Salmo 56, verso 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Até aqui. Pai Santo, que noite gostosa, que noite prazerosa para nós, como família do Senhor, como povo do Senhor, podermos nos reunir de maneira comunitária para adorar ao Senhor. Te damos graças pela vida das pessoas que estão aqui no templo, pela vida das pessoas que nos acompanham pela internet também. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não é um Deus de acasos, o Senhor é um Deus de propósito, e certamente o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Então faça isso por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos entender a Tua palavra. Nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Então ilumina a mente e o coração daqueles que estão aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet. Fala ao coração do Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é o seu medo? O que você teme? Como diz aquela canção, né? Você tem medo do quê? Será a nova variante do coronavírus, a Omicron, que já tem tomado a África e ontem chegou à Europa? Será um medo do desemprego? Será que você tem medo de perder a sua família? Talvez você está passando por uma crise na sua família, está com medo de perder a sua família? Perder o seu filho para as drogas? Qual é o seu medo? Perder aquele relacionamento que você tanto aprecia? Você tem medo de ficar doente? Você tem medo do resultado das eleições de 2022? Qual é o seu medo? O que você teme? E uma pergunta ainda melhor. O que você faz quando está com medo? Quando você está enfrentando uma situação adversa, quando você está enfrentando uma situação difícil, complicada, o que você faz? Aonde você busca refúgio? O salmo que nós vamos estudar nessa noite, ele trata desse tema. E ele nos ensina que nós devemos confiar em Deus quando nós passamos por aflições e quando essas aflições geram medo no nosso coração. Como nós cantamos, Deus deve ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Davi, o autor do Salmo 56,
ele estava passando por uma situação bastante complicada, bastante difícil nesse momento da sua vida. Ele estava sendo perseguido por inimigos terríveis que procuravam matá-lo. Os filisteus estavam, perseguindo a Davi. E é interessante a reação de Davi. Nesse momento de perseguição, nesse momento adverso, nesse momento de dissabor, sabe o que Davi faz? Ele clama ao Senhor. Ele se derrama na presença do seu Deus. Ele busca auxílio e socorro no Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, no Deus que nós estamos adorando, servindo, cultuando nesse exato momento. Veja o que diz o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Então perceba que nesse momento difícil, complicado, de aflição, ele busca o socorro, ele busca o auxílio em Deus. E a grande pergunta que já cabe a mim e a você é: aonde nós estamos buscando socorro? Aonde nós estamos depositando a nossa esperança? Em Lula? Bolsonaro, numa terceira via, numa religiosidade vazia, num plano de saúde? Aonde nós estamos depositando a nossa esperança de felicidade, a nossa esperança, a nossa segurança? No momento de grande aflição, Davi se derrama na presença do seu Deus. Ele busca o socorro do seu Deus. E a situação, irmãos, era extremamente difícil. Era complicado. O verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando de vez em quando. Ou até às 11 horas da manhã. É isso que o texto diz? Não. Todo o dia. Davi não tinha um momento de paz no seu dia, um momento de tranquilidade. Os inimigos de Davi procuravam feri-lo o dia todo. Eles tinham um objetivo que era destruir a vida de Davi. E eles empenhavam a sua vida nisso. E Davi, é interessante que a palavra de Deus diz que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então perceba que o fato de Davi ser o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus não permitiu que ele enfrentasse angústias terríveis como essa. E isso acontece comigo e com você também. O fato de sermos crentes, o fato de amarmos a Deus, o fato de termos um relacionamento íntimo com Deus por meio do sangue do Cordeiro, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, não nos impede de passarmos por aflições. Você já deve ter percebido isso. Todos nós enfrentamos aflições. Aliás, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: no mundo passais por aflições. Quem está falando isso, irmãos, é Jesus Cristo. É impossível que nós não passemos por aflições, porque é Jesus quem está garantindo que eu e você passaremos por aflições.
As aflições fazem parte dessa caminhada, dessa vida. Aliás, se Deus promete enxugar a nossa lágrima lá no futuro, é porque aqui nós choramos. Se Ele diz que lá não vai haver pranto, luto e dor, é porque aqui há luto, pranto e dor. Percebe? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja o que Paulo está falando. Deus nos conforta na nossa tribulação, ou seja, enfrentamos tribulação nessa vida. E Paulo está escrevendo para crentes, como eu e você. Para podermos, e veja aqui o motivo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então nós sofremos, passamos tribulações, Deus me conforta, Deus nos conforta, e nós podemos então, com essa experiência gloriosa, confortar aqueles que estão sofrendo. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo... eu não pus aqui o capítulo, mas o texto diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé, perceba que ele está elogiando aqui os Tessalonicenses, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então Paulo está elogiando a igreja, parabéns! A fé de vocês tem sido conhecida, o amor mútuo entre vocês tem sido conhecido entre outros lugares. Verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Por que eu estou lendo esse texto aqui para os irmãos? Para mostrar para vocês, irmãos, que se você está sofrendo, e eu tenho certeza absoluta que você está, ou já esteve, ou estará, isso faz parte dessa vida. Se alguém fala para você, venha para a minha igreja e pare de sofrer, ou Jesus é um mentiroso, ou essa pessoa é uma mentirosa. E eu fico com a segunda opção. Porque essa vida, nós vamos enfrentar tribulações, sofrimentos, angústias, em várias áreas. E Davi estava passando por isso. Como eu já destaquei, ele estava sofrendo. E por que ele estava sofrendo? Ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido. Os inimigos queriam tirar a sua vida. O verso 2, irmãos, ele diz assim. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Presta atenção no que o versículo está dizendo. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Não é de vez em quando. Não é às vezes. A perseguição contra o homem segundo o coração de Deus, contra o nosso irmão Davi, era continuamente. E não só isso.
O texto continua: são muitos os que atrevidamente me combatem. Então, além da perseguição ser constante, não era apenas uma pessoa, mas eram muitos perseguindo o homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava Deus. E nesse ponto eu quero fazer uma transição aí para a nossa vida. Sair um pouquinho da vida de Davi e vir para a nossa vida. Para a minha vida, pastor Juliano, e para a sua. Nesse ponto, nós temos uma vida parecida com Davi. Eu tenho batido nessa tecla aqui, mas porque é uma realidade bíblica. Nós temos 3 inimigos ferozes que querem destruir você e a sua família. O diabo, e é importante frisar isso, que o diabo é real. O diabo existe. Ele odeia você e a sua casa. E ele está ao derredor como um leão, como diz as Escrituras Sagradas. Ele odeia você. O segundo inimigo é o mundo. O mundo que nós estamos. O mundo que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque nós estamos no mundo mal, no mundo caído, de ideologias demoníacas que querem destruir a nossa família, que querem fazer a verdade de Deus mentira, e a mentira do diabo verdade. Esse é o mundo que eu estou, que o meu filhinho Murilo está, de 3 anos, que o meu filhinho Vinícius está, que a sua neta, que o seu filho, que o seu esposo, que a sua esposa estão. Nós estamos inseridos no mundo mal. Não perca isso de mente. E o pior de todos os inimigos: você. O pior inimigo do Juliano é o Juliano. É a minha carne. Porque o diabo, ele pode até me tentar, usar o mundo para isso. Mas se eu vou cair ou não, é eu e Deus. Percebe? E cabe a mim buscar intimidade com Deus, buscar relacionamento com Deus, me fortalecer em Deus, para que eu possa então vencer as investidas do diabo. Eu e vocês, irmãos, nós que somos cristãos, precisamos entender e levar a Bíblia a sério. E a palavra de Deus diz que nós devemos, nos revestir da armadura de Deus. Em quais ocasiões que nós usamos a armadura? Na praia? Na colônia de férias? Vou pôr a minha armadura para eu ir na colônia de férias. Não! Nós usamos a armadura na guerra. E nós estamos numa guerra, mesmo que você não tenha percebido isso. Nós estamos numa guerra espiritual. E a Bíblia alerta você, e alerta a mim. E nos dá as ferramentas para que nós possamos, então, lidar com isso da melhor forma possível. Agora veja, então eu tenho inimigos, voltando à história, eu tenho inimigos ferozes que são maiores do que eu, que são numerosos, que tramam contra mim o tempo todo. Agora vá no versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti.
Em me vindo o Senhor, hei de confiar em mim. É isso que ele diz? Em ti. Meu refúgio e fortaleza. Acabamos de cantar isso, de ouvir isso. É o Senhor quem deve ser o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, você não é páreo para a sua carne. Você não é páreo para o diabo. Você não é páreo para o mundo. É Deus que tem que nos fortalecer, que nos abençoar, que nos fortalecer para que nós possamos ganhar essa guerra. Nós estamos em guerra. E Davi fala, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, nas aflições nós devemos confiar no Senhor, irmãos. Nós devemos lembrar quem é o nosso Deus. Por que eu saí da minha casa para estar aqui hoje? O conforto da minha casa. Por quem Deus é. Quais são as promessas que esse Deus fez para mim e para você? Bom, veja só quem é o nosso Deus. A palavra de Deus, ela revela quem é o nosso Deus. Neemias 9,6 diz, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Consegue imaginar isso? O universo, as galáxias. Deus é o criador de tudo isso, irmãos. E ele continua, a terra e tudo quanto nela há, a fauna, a flora, os mares e tudo quanto nele existem, né? Quanto há neles. Nós não conhecemos nada do mar ainda. Mas tudo isso não só foi criado, mas é sustentado por esse Deus que nós estamos adorando agora. É o que ele vai dizer. E tu os preservas, tu quem Deus, preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele é o criador de todo o universo, Deus soberano, que sustenta, preserva cada uma das coisas que criou. Não há nada impossível para esse Deus. Jeremias 32:17 diz, ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Absolutamente nada é difícil demais para ti. Por isso que nós não precisamos e não devemos desistir de ninguém. Talvez você já tenha dito isso. Fulano de tal não tem mais jeito. Talvez você já tenha dito isso de você mesmo. Eu não tenho mais jeito. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Para você, sim, é impossível. Mas para Deus, não. E esse Deus, ele faz promessas para nós. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. As pessoas mentem para nós, irmãos. Bom, 2022 está chegando, né? Só aguarda. As promessas. Não sei se você vai fazer assim, se você vai fazer assim, se você... Não importa. Porque todos eles são homens pecadores. Todos eles. Por isso que nós oramos pelas autoridades do país, colocando esses homens e mulheres nas mãos do nosso Deus. Porque o nosso Deus, sim, pode usá-los, apesar deles. Assim como Ele nos usa, apesar de nós. Percebe? Esse Deus, Ele cumpre, nós cantamos isso aqui, Ele é fiel. E olha uma das promessas que Ele faz para mim e para você, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus mente, irmãos? Nós acabamos de ver isso. Deus não mente. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Inclusive aquilo que nós não entendemos. Como, pastor, a morte do meu filho pode cooperar para o meu bem? Como a morte da minha esposa pode cooperar para o meu bem? Como determinada doença pode contribuir comigo? Nós não temos essa resposta. Eu não tenho essa resposta para você. Mas eu tenho a palavra de um Deus que não mente, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie nele. Então não confie em direita, em esquerda, em centrão. Não confie em homens. Confie no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O verso 4 diz, acompanha aí: em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi diz aqui que ele confia em Deus e que ele não vai temer a nada. E ele faz uma pergunta, né? Que me pode fazer um mortal? E é uma pergunta interessante. Qual é o máximo que um mortal pode fazer comigo? Me torturar, me matar? Veja o que Jesus diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus Cristo falou isso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, muitas vezes, nós apresentamos temor de homens e não temos o temor de Deus. Não é? E nós não devemos temer a homens, irmãos, nós devemos temer a Deus. Como está a minha vida diante de Deus? Como está o meu relacionamento com esse Deus? Percebe? No verso 5, Davi diz: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim. Então, os inimigos, eles torciam a palavra de Davi para prejudicá-lo. Eles tramavam, para prejudicar a Davi. E o texto diz quando? Todo dia de novo. Não passa. É todo dia. O tempo todo, diz a versão NVI. O versículo 6 diz: ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Ou seja, eles ajuntam-se para conspirar, eles se escondem para espionar, com um objetivo, qual? Ceifar a vida de Davi. Essa era a situação que estava o nosso irmão. Daí no verso 7 ele faz uma oração por justiça, ele diz: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba-os, ó Deus, da tua ira. No verso 8, ele diz algo interessante, ele fala: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro?
E o verso 8, irmãos, Davi, ele revela que tinha consciência que Deus conhecia os seus sofrimentos. Ele diz: contaste-os os meus passos. O Senhor sabe por onde eu ando. Quando sofri perseguição, o Senhor sabe que eu estou sendo perseguido por esses inimigos muito mais poderosos do que eu. E ele continua: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. O Senhor sabe quando eu choro. E de fato, irmãos, Deus sabe tudo o que acontece. O Salmo 139, do verso 1 ao verso 4, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que eu penso. E ele continua: de longe penetras os meus pensamentos. Verso 3: esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ele conhece todos os caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Eu nem falei ainda o que eu quero falar, e Deus já conhece. Do verso 7 em diante ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, o que acontece? Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra susterá. Não tem como você se esconder desse Deus, esconder nada, absolutamente nada desse Deus. Aliás, Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, irmãos, todas, estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E para finalizar essa parte, Salmo 44, 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Será que ele não teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Quais são os segredos que você carrega no seu coração? Aquele que seu filho não sabe, que a sua esposa, que o seu esposo não sabe, aquele que seu chefe não sabe, que seu pastor não sabe, que o conselho não sabe. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus conhece. Porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Esse é o Deus que nós servimos. E isso é de corar de vergonha. Por quê? Porque eu e vocês somos imperfeitos. Somos pecadores, transgredimos a lei do Senhor, mas isso também é muito bom. Por que é muito bom isso? Porque Ele não vê apenas os nossos pecados, Ele vê o nosso sofrimento também. E nós servimos um Deus, como nós já falamos na liturgia, amoroso, misericordioso, paciente, que nos ama. Que ama a mim e que ama você. No verso 9, acompanha aí na sua Bíblia, ele diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então, ele fala da confiança dele no Senhor. É só o Senhor querer. Se o Senhor agir, acabou. O verso 9, ele diz: no dia em que eu te invocar. Os inimigos são numerosos, são maiores que eu, militam contra mim dia e noite, todos os dias, mas o Senhor é maior que eles. O verso 10 e 11 ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Aqui ele reafirma novamente a confiança nele, Deus, e repete a pergunta do verso 4 lá, lembra? Que me pode fazer o homem?
Versículo 12 e 13, encerrando o texto, diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, Davi, ele termina o salmo mostrando a sua gratidão a Deus e reconhecendo que quem salva é o Senhor. Não é a minha habilidade, mas é o Senhor, né? E ele termina então, né, com uma ação de graças aqui. Então o que esse texto nos ensina, irmãos? Nos momentos de angústia, nós devemos buscar o socorro do Senhor. E eu comecei esse sermão perguntando para você: qual é o seu medo? Qual é a preocupação que tem gerado medo no seu coração? Você viu o que o servo Davi fez? Ele clamou ao Senhor. Ele explicou a situação dele para com Deus. Não que Deus não sabia, mas Deus quer relacionamento conosco. Você já colocou essa causa diante do Senhor? Você já apresentou isso diante daquele que realmente pode fazer alguma coisa? Você confia no Senhor de fato? Você conhece as promessas que Ele tem para a sua vida e você confia nessas promessas? Davi confiava. Você tem, como nós vimos pela manhã, né, demonstrado a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, dado graças a Ele por aquele que Ele fez já e por aquilo que Ele fará? E eu não posso terminar esse sermão sem dizer que esse texto aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Veja o que diz o versículo 13. Pois da morte me livraste, o quê? A alma. E isso aconteceu como? Por meio de Jesus. A palavra de Deus mostra que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa situação. Olha lá o que diz Efésios 2, 1 e 2. Ele quem? Deus vos deu vida. E por que Deus teve que nos dar vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós estávamos mortos espiritualmente. Por isso nós andávamos conforme a maioria das pessoas. Por isso nós estávamos caminhando em passos largos para a porta larga. Mas Deus nos deu vida. Como que Ele nos deu vida? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, como já foi destacado na liturgia, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não há salvação fora de Cristo, irmãos. Não há vida eterna fora de Cristo. Por isso nós temos missionários. Por isso nós contribuímos com a obra missionária. Por isso nós falamos do Evangelho da Graça aqui em Indaiatuba. Por isso que nós investimos a palavra de Deus junto aos profissionais da saúde. Por isso que nós temos não só a questão de alimentos com as crianças, com as famílias que estão sendo abençoadas com o projeto Mãos que Abençoam, mas nós entregamos a Bíblia. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nós que estamos em Cristo, Deus nos deu vida. Mas essas pessoas que não estão em Cristo estão morrendo, caminhando a passos largos para o pior tipo de morte que existe, que é a morte espiritual. Então que Deus nos dê a graça, irmãos, de poder confiar nele nos momentos de dificuldade.
e mesmo em momentos de dificuldade que nós enfrentamos nessa vida, agradecer a Ele porque Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Amém?